Alô, amigos e irmãos do programa Louvor e Mensagem. Mais uma vez, nós temos o privilégio de estar junto a vocês neste programa há tanto tempo, nesta emissora, neste horário. Eu espero que você ligue para alguém da sua família agora, um amigo, quem sabe, para ouvir, assistir o programa, porque tem sempre uma entrevista e uma pequena palavra, uma palavra que pode abençoar a sua vida e o seu coração. Esse programa tem algumas características. De maneira nenhuma a gente pede dinheiro a você. O programa já está patrocinado pelos irmãos da igreja que se cotizam, portanto nós não estamos aqui para angariar dinheiro, pedir qualquer coisa. Mas nós queremos que você seja abençoado, que você passe a valorizar as coisas de Deus. E que, de alguma forma, a fé, que é dom de Deus, entre no seu coração e gere na sua vida uma transformação tal que você possa ser uma nova pessoa, com novos propósitos e uma nova escala de valores. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje eu tenho aqui no nosso bate-papo um jovem, Guilherme Fernandes. Ele está envolvido no ministério de dança de rua, street dance. E ele também é estudante ainda, se preparando para concurso. Mas o mais importante aqui no bate-papo com o Guilherme é o encontro que ele teve com Jesus. E é isso que a gente vai compartilhar com vocês. Tudo bom, Guilherme? Com Jesus tudo bem, graças a Deus. 22 anos, isso. Não é? Estudando, cheio de planos e de sonhos. Mas como é que foi a tua infância, Guilherme? Você conheceu Jesus desde a infância? Foi uma infância fácil, tranquila? Como é que foi? Foi uma infância meio conturbada, né? Assim, eu fui apresentado na igreja, conheci a religião muito cedo. Mas eu nunca tive um encontro com Jesus. Eu sempre fui à igreja, mas de uma forma religiosa. Ia para conhecer, para estudar, mas assim, eu nunca tive nenhum envolvimento com a igreja, e muito menos com Jesus. Então, assim, eu vejo a graça de Deus na minha vida desde antes de eu nascer. Quando minha mãe estava me esperando, ela conheceu uma família, uma senhora e a mãe dela. Assim, ela pediu ajuda, tocou lá e elas se identificaram com a história da minha mãe. Minha mãe morava sozinha, morava só com a minha irmã e estava me esperando. E aí essa senhora que hoje ela é minha tia e minha avó, que eu a considero assim, mas ela não tem nenhum grau de parentesco. Sim. E ela começou a ajudar e a gente, minha mãe se mudou umas 5 vezes, tinha um problema de família, assim, um conflito grande entre eles. E a gente conheceu essa família, minha tia e minha avó, elas sempre ajudavam desde a minha infância, elas viram eu nascer, cuidaram de mim, ajudaram. A gente teve um momento bom, a gente vivia da pensão da minha irmã. Minha mãe não trabalhava. Mas um dia acabou. E o seu pai não assumiu? Não, meu pai não assumiu. Minha mãe, ela teve a minha irmã com outro esposo. E ela depois se afastou, teve problema. Aí depois ela me teve com outro rapaz que também não me assumiu. Inclusive eu só ouvi uma vez na vida, ele não quis assumir, ele fugiu, foi um maior rolo na justiça. Você nunca teve a oportunidade de conversar com ele? Nunca. Eu só ouvi com 5 anos. Eu tenho uma imagem muito remota, mas nunca E ele hoje já é falecido? Faleceu. Eu fiquei sabendo muito tempo depois, que ele faleceu em 96, assim, mas nenhum contato. E foi só, eu fui muito agarrado à minha mãe. Eu sempre vivi com ela, com a minha irmã. Com a minha irmã eu tive muitos problemas, né? Até por ela ter problema de saúde, a gente brigava muito, tinha muito conflito. E com isso, eu mais velho, eu com 14 ou 13 anos, me fez ir morar com a minha tia. Saiu de casa. Saí de casa. Aí, e com isso, um pouquinho depois, minha mãe teve
câncer no colo do útero, e aí eu comecei a ver essa degradação dela, ela emagrecendo, ela ficando... o sofrimento dela, isso me impactou muito, eu fiquei muito chocado com isso. Mas minha tia, ela sempre me ajudou. Até que você perdeu sua mãe com 14 anos. Aí ela faleceu, eu perdi ela. Mas assim, no mesmo ano, se eu não me engano foi no mesmo ano, eu aceitei Jesus. Eu tive um encontro com Deus. Através da minha tia, ela passou em frente à Maranata, eu vou entrar aqui. Por ser muito bem recebida, com um sorriso, ela entrou, gostou e ela me chamou. Vamos lá, vamos conhecer. E eu já estava meio desgastado da outra denominação que eu fazia parte. Você disse que era assim, um pessoal que focava muito essa teologia da prosperidade. Isso. Você tem que dar dinheiro para ser abençoado, ou seja, tudo que a Maranata não prega. Verdade. Isso foi o maior motivo que me fez sair de lá. O que eu acho bacana disso, Guilherme, é porque um moço na tua idade, nessa fase até que aconteceu de você perder sua mãe, de não ter contato com o pai, você podia ter se tornado um jovem problema. E você decidiu diferente. O que você decidiu? Eu decidi investir tudo que eu sabia fazer na casa de Deus, entendeu? Assim, na igreja. Você não amargurou um rancor? Meu pai não ligou para mim, meu pai não me deu assistência, não quis me conhecer. Porque tem muita gente que se pega numa derrota dessa e toma um rumo de vida totalmente desfocado, né? É verdade. Não foi o meu caso, graças a Deus. Eu me afastei. O meu caso foi ignorar tudo isso e focar, pela graça de Deus, eu continuei, eu conhecia Ele e num dia eu fui na festa do amor. Minha tia me chamou, vou pagar para você. Que é uma festa de comunhão que a nossa igreja promove. Em Xerém. São as 13 igrejas juntas e é uma festa que a gente faz assim até para levantar fundos para acampamento e o mais importante nessa festa mesmo é a comunhão. Por isso que a gente chama até de festa do amor. É verdade. E aí nisso eu fui para conhecer, vamos lá, festa, vai ter muito jovem, sei que lá, você vai se enturmar com a galera. Tá bom, vou lá, fui, né? Aí lá eu encontrei com uma pessoa que morava lá no meu condomínio, ela me aproximou de outros jovens, ela me apresentou todo mundo e o que mais me chamou a atenção foi isso, o acolhimento. Todo mundo me abraçou, começou uma coisa que na outra denominação eu sempre entrava e saía e nunca tive nenhum relacionamento, nunca me envolvi com nada. E aí me fizeram o convite, vamos para a igreja lá domingo, tá bom. Aí eu fui, aí lá foi o pastor Ari, ele estava pregando, aí naquele dia eu senti que tinha uma coisa diferente, o culto era totalmente diferente, e aí eu senti que eu tinha aceitado a Jesus. E aí uma semana depois eu notei... No sentido de que você pôde decidir, não, eu quero Jesus Cristo na minha vida, não é uma religião, não quero seguir uma religião, eu quero ter um encontro com Jesus. Isso. Foi isso mesmo. E uma semana depois, uma coisa que foi notória foi o palavrão. Eu falava muito palavrão, apesar de ter sido criado na igreja, né? Mas eu nunca fui orientado em relação... Não, até fui orientado, mas eu nunca fui assíduo, nunca levei a sério essas coisas. E aí nisso eu não precisei fazer esforço. Naturalmente eu percebi que eu não falava mais palavrão. E eu falava constantemente, todo dia, direto. E aí eu quando pensava, vinha e travava, descia. E isso outras coisas, o fruto do Espírito, eu comecei a ver que Deus entrou na minha vida de verdade. Você percebeu essa transformação. Isso. E a tua tia com quem você morava e tudo, percebeu também isso? Percebeu. Inclusive, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu, minha tia e minha avó, todos nós frequentamos a mesma igreja, somos convertidos, aceitamos a Cristo. Agora, Guilherme, você me falou uma coisa que eu fiquei assim, impactada, emocionada. Você que cresceu assim, perdeu sua mãe com 14 anos, não teve esse convívio com seu pai, praticamente a família de vocês... Você me disse que você não tinha tios, primos. Você me disse que encontrou na igreja uma família. Isso.
Isso foi a coisa que mais me impactou, assim, que me chamou a atenção e me fez ficar até hoje. No sentido de convivência. É verdade. Assim que eu entrei, eu fui muito acolhido pela juventude da igreja, muito acolhido, pessoal. E nisso eu criei amizades, criei tios, tias, primos, primas, irmãos. Então, assim, Deus me deu uma família nova, uma coisa que eu nunca tive, né? Inclusive, um casal que você diz que você adotou eles e eles te adotaram como filho. É verdade. O Ana Paula e Alexandre Brasil, eles, assim que eu estava caminhando, né, conhecendo a Cristo, eles começaram a me ajudar, a investir em mim, na minha vida espiritual, na minha vida, investiram mesmo na minha vida profissional, investem até hoje. Então, assim, eles não só, Deus te abençoe. Não é aquele encontro na igreja, oi, como é que você vai, tapinha nas costas. Eles se envolveram mesmo na minha história e até hoje eles me ajudam, pagam curso para mim, investem mesmo em mim. Quer dizer, o amor na prática, né? Prática, tornado realidade. É verdade. Não só de palavras. Isso, e assim, eu fico muito feliz porque Deus me deu uma nova família. Que bom. E você está envolvido num ministério muito legal, que tem a cara da juventude, que é esse ministério de dança de rua, que vocês vão para a rua dançar naquele estilo bem jovem. Como é que é isso? Então, eu vim até com a blusa aí do grupo, o time, né? Que chama João 3,16. João 3,16, baseado num texto bíblico que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse é o texto que nos baseou a dar entrada nesse grupo de dança, entendeu? Sempre tive muito interesse com clipes, com dança, só que eu não sabia dançar. Aí eu achava maneiro até que apareceu uma oportunidade de aprender num clube, não era nem estúdio, nada. Era um pessoal que se reunia, vamos... Uma coisa bem informal. Vídeos, bem informal. Eu vi os vídeos, você viu também? Vamos juntar. Aí eu fui lá, aprendi algumas coisas, mas tudo foi mais estudando em casa, vendo vídeos. Aí eu comecei a me interessar nisso. Só que aí com o tempo eu dançava no colégio, dançava nesse clube. Poxa, eu tô querendo te ver dançar. Aí o que acontece? Eu comecei a ver, eu falei, tem alguma coisa errada. A Bíblia fala que tudo que eu fizer, eu tenho que fazer para a glória de Deus, então eu tenho que investir nisso, eu tenho que fazer, eu não posso enterrar esse talento. Então, eu comecei a perguntar a liderança, eu falei para o Emanuel, para a Adriana, que na época era adolescente, eles são os líderes desse ministério. Pô, será que teria como... O que vocês acham? Porque eu nunca vi, eu sempre vi a expressão corporal, mas é uma coisa meio de balé, feminino, e eu nunca tinha visto street na igreja. Aí eu, será que dava para criar alguma coisa do tipo? Dá, e começaram a investir em mim. E inclusive esse nome não foi nem eu que dei, foi o Ricardo José Augusto, maestro da nossa igreja de Praça Seca, e ele que investiu mesmo nisso, ele nos deu todo o apoio. Antes e até hoje, ele nos chama para dançar no coral. E me diz uma coisa, Guilherme, vocês vão, por exemplo, ali para a Praça Seca, né? Ali em Jacarepaguá. Vocês dançam na rua mesmo? Na rua. Inclusive, esse é o nosso objetivo. Aí o pessoal junta, né? Aí junta a gente em volta. O grupo de dança é, primeiro, para adorar a Deus, né? Através da nossa expressão. E também evangelizar. Porque onde você para com uma dança, chama atenção. Então, aí o pessoal cria aquela roda, né? Cria um grupinho, aí você já tem a plateia. E aí isso é a mensagem de Deus, é a palavra de Deus de uma forma diferente, rimada, jovem. Né? E a gente que aí vocês falam naquele estilo de... Como é que se chama aquela rima que o o pessoal rap, canta? Né? O rap. O estilo rap. A gente dança em cima dessa base de rap e a gente... E as pessoas têm uma boa receptividade, o pessoal fica assistindo e nisso o pessoal está recebendo. A palavra de Deus não volta vazia, né? A mensagem então a gente, sempre que pode, a gente está investindo nisso. Aí começou com o João 3,16. Aí nisso a gente fez parceria com outras pessoas de outras igrejas, a gente faz com o departamento infantil, com as crianças, para as crianças, dançando musical infantil. Evangelho também é arte. Isso. Aí... Guilherme, me diz uma coisa, quem quiser assistir, nós vamos fazer umas inserçõezinhas no programa com você aqui, o teu grupo dançando, mas quem quiser assistir mais...
Tá onde? Está no YouTube? Tá, vai aparecer aqui embaixo, www.youtube.com/msgif. E tem a nossa fanpage. Peraí, fala devagar. Jovem fala muito rápido. Ah, tá. MS... Giffer. Giffer. G-U-I-F-R. E tem a nossa Guilherme fanpage no Facebook, que é www.facebook.com/João316, tudo junto. Que bom. Que aí tem as fotos, tem vídeos que eu procuro sempre divulgar, tá dando essa transparência no que a gente faz. Que bom, Guilherme. Muito bom ter você aqui. Inclusive, para quem nos assiste, quem é jovem, vê que igreja é um lugar que a juventude também pode se expressar. É verdade. Também pode ter Jesus curtindo também algo assim da arte. Verdade. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado Deus você. te abençoe. Amém. Nesse ministério. Tudo é nóis. E vocês, amigos, vocês estão observando aí um telefone. Ligue para nós. Temos um grupo aqui aguardando por você, pela sua ligação. E você, jovem que também está nos assistindo, venha visitar nossa igreja. Todas as nossas igrejas, não só a de Jacarepaguá, todas as nossas igrejas, não só a de Jacarepaguá, tem um grupo jovem, um grupo que vai te receber com carinho, que você também vai se sentir em família, assim como o Guilherme se sentiu. Venha visitar uma de nossas igrejas, mas continue ligado, porque o programa tem uma mensagem sobre esse Jesus que transformou a vida do Guilherme e vai transformar também a sua. Fique ligado. Meus amigos, hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto complexo que gera uma série de controvérsias, porque existem muitas formas de se encarar este assunto que eu quero conversar com vocês. Eu quero falar sobre riqueza, sobre ganhar dinheiro, sobre necessidades financeiras. A Bíblia, Jesus Cristo, foi muito radical neste assunto. Ele disse o seguinte, Evangelho de Mateus, capítulo número meia dúzia, versículo 19. Olha o que Jesus diz para as pessoas que estavam ouvindo o seu sermão. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, estará aí também o teu coração. Depois ele fala que ninguém pode servir a dois senhores, ou servirá a um ou a outro. E depois ele conclui assim, não podeis servir a Deus e às riquezas. E lá na frente ele diz assim, então, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus queridos, a gente precisa ser muito sábio e muito equilibrado para conversar sobre um assunto com tantas nuances. Em primeiro lugar, não se pode negar que hoje em dia, vivendo num país, num sistema capitalista, como nós vivemos, mais ou menos, né? Mas um lugar onde nós temos contas para pagar, temos despesas no supermercado, temos que comprar vestiário, temos transporte, temos que comprar remédios, são tantas as despesas de uma família que hoje em dia nós temos que pensar em como nós vamos pagar as nossas contas. E para isso é necessário que a gente tenha alguma coisa que entre mensalmente, ou um salário, ou uma aposentadoria, não é verdade? Então, ninguém pode viver hoje em dia sem dinheiro. Você precisa do dinheiro para comprar comida, para fazer... Todas as coisas são pagas com dinheiro. Ora, então, Deus, que é soberano, que é sábio, sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas limitações. Ele não pode simplesmente, ele nem quer simplesmente que você pegue todo o seu dinheiro e dê
e jogue fora, sei lá, e porque vai seguir a Jesus, não pode mais falar de dinheiro. Não, ele fez isso com um homem que tinha o coração totalmente amarrado nas coisas, nas suas finanças, no seu dinheiro. Ele disse, vai, vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. Porque Jesus sabia que a dificuldade daquele jovem era o dinheiro, o apego às coisas. Mas não se pode negar que, infelizmente, algumas igrejas chamadas de evangélicas, porque se você fizer uma análise criteriosa, a gente não pode chamar essas igrejas que andam falando só de dinheiro de igrejas evangélicas. Pelo contrário, algumas dessas igrejas envergonham o movimento evangélico sério desse país. Estão me ouvindo agora, é bom que você saiba disso, milhares de pastores presbiterianos, batistas, metodistas, congregacionais, da Nova Vida, da Vida Nova, da Maranata e de tantas outras igrejas independentes que concordam com o que eu estou falando integralmente, que alguns movimentos estão envergonhando o movimento evangélico por causa desse negócio do dinheiro, desse enfoque só no dinheiro e testemunhos em que a pessoa vai dar um testemunho não de mudança de vida, não de mudança de caráter, não de ter largado o pecado, os vícios e agora estar uma vida santificada na presença de Deus. Não, o testemunho dela é que ela virou empresária, é que agora ela tem 3 firmas e tem 4 empregados. Ela era empregada, agora ela é patroa. Então é bênção de Deus. Meus irmãos, se dinheiro fosse prova de bênção, talvez os bicheiros fossem os homens mais abençoados desta cidade, porque têm dinheiro para dar e vender, etc. Essa turma do mensalão, cheia de dinheiro no bolso, seriam homens abençoados. Dinheiro não é prova de bênção. Dinheiro, pelo contrário, pode ser prova de pouca vergonha, pode ser atestado de desonestidade, algo que ao invés de construir, destrói a nossa fama, a nossa moral, a nossa história para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, uma igreja que quer ser uma igreja bíblica, nós temos que falar para você que dinheiro é importante. Você precisa ter uma poupança, você não deve gastar tudo o que você ganha, você tem que fazer uma poupança, você tem que se preparar para o mercado de trabalho, você tem que fazer um curso, você tem que estar disposto a se preparar para poder fazer, não é, uma espécie assim de concorrência com os outros e de alguma forma ser aceito no meio desse problema de escolha. Quem que nós vamos escolher para ocupar essa função? Você precisa estar preparado, porque dinheiro é algo importante na nossa vida. Mas quando o dinheiro começa a ocupar o primeiro lugar do nosso coração, quando nós começamos a ser cobiçosos, gananciosos, de só olhar o dinheiro, a gente perde o foco em Jesus. Jesus não veio para transformar a gente em milionário. Jesus veio para nos transformar em discípulos, em servos de Deus, de homens que conseguem vencer-se a si mesmos, homens que conseguem renunciar às coisas que nos atrapalham de ficar na presença de Deus e buscar uma vida santa, justa, honesta, uma vida que abençoa os outros, uma vida que se importa com as pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. Então nós não podemos servir a Deus e as riquezas, porque se servirmos as riquezas, nós não vamos conseguir servir a Deus. Tudo isso, então, tem que ser encarado com equilíbrio, com sabedoria, entendendo que o dinheiro é necessário, mas eu não posso me vincular, deixar-me envolver pelo dinheiro a ponto de perder a visão daquilo que é importante. A gente precisa, sim, ter uma vida equilibrada para que a gente possa, quem sabe, lá no final da nossa vida, ter recursos, não é verdade? Para comprar um medicamento, coisa assim.
Isso não é errado. A gente tem que ser sábio, tem que ser uma pessoa que faça previsão para os dias do futuro. A própria Bíblia diz que nós não devemos ser como a cigarra, nós devemos ser como a formiga que trabalha juntando para o inverno, enquanto que a cigarra só ficou cantando e chegou o inverno, ela não tinha o que comer. Vocês conhecem a fábula, não é? Mas de qualquer forma, você que está me ouvindo nesse momento, fique sabendo, a verdadeira mensagem do Evangelho não é fazer você ter dinheiro, é fazer você ter condições de viver uma vida abençoada, o que não significa que Deus não está se importando pelas suas necessidades físicas e financeiras. Deus quer dar a você condições de criar os seus filhos com nobreza, pagar os estudos dos seus filhos e ter recurso para vencer todas essas necessidades financeiras que nós temos nos dias de hoje. Deus não está alienado para a sua necessidade, meu amigo. Ele conhece o pardal, conhece o lírio, e ele mesmo disse, se eu atendo às necessidades das aves, eu posso e vou atender a sua necessidade, porque você é mais importante do que um pardal. Então, querido, o que é que eu quero dizer nesse momento, nesse programa tão querido, que tantas pessoas nos assistem? Você precisa dar valor ao que tem valor. Dar valor às coisas que têm valor. Lógico, não é pecado pedir para que Deus te dê um emprego, mas mais do que isso, você deve pedir a Deus para encher você com o Espírito Santo, para que você seja um homem ungido, abençoado, com uma palavra de poder, uma palavra que abençoe as pessoas. As suas necessidades financeiras, Deus vai providenciar. Ele te ama. Ele sabe que você precisa de ser assistido em todas as áreas, mas mais do que dinheiro, do que essas coisas, Deus quer encher você de bênçãos espirituais. Deus quer fazer com que você tenha uma palavra abençoadora para aqueles que convivem com você. Você está vendo um telefone que está aparecendo aí na telinha? Esse telefone, quando você liga, existem algumas pessoas, homens e mulheres, que estão aguardando você ligar para orar por você, para atender às súplicas que existem no seu coração, porque na nossa igreja nós oramos por você. Quando você telefona, o seu nome vai para um lugar, o que é um lugar de oração, em que as pessoas oram pelas suas necessidades. Então, não se constranja, ligue para nós, certamente Deus vai atender a sua necessidade. Em nome de Jesus, se você quiser nos fazer uma visita, nós receberemos você com muito carinho, com muita consideração, porque lembre-se, é necessário que homens e mulheres sérios, que amam a Jesus, se unam para louvar o seu nome juntos. Nós estamos numa batalha. A nossa batalha é contra a imoralidade, é contra a corrupção, é contra os maus costumes, é contra a degradação moral do nosso país. Se você é um homem e uma mulher interessado em zelar pelos valores da sua família, junte-se a nós. Nós que cremos na palavra de Deus, que cremos nos princípios da Bíblia, vamos nos unir para fazer desse país um país melhor, um país abençoado, um país que obedece à palavra de Deus, um país que ama o idoso, o pobre, a criança, o desvalido, porque são princípios do amor de Deus para todos nós. Deus o abençoe e vamos orar nesse momento. Meu Deus, meu Pai, obrigado por esse homem, por essa mulher que está agora me ouvindo. De alguma forma, eles ligaram a televisão e estão me assistindo. E tu sabes que eles têm necessidades, que eles precisam da tua mão de misericórdia, do teu socorro em tantas áreas, meu Deus. São pessoas doentes, são pessoas aflitas, são pessoas sozinhas, são pessoas decepcionadas. Ó Jesus, coloca a tua mão na vida desse homem, faz dele um melhor pai, um melhor amigo da sua esposa, um melhor funcionário, um melhor servo teu. Que ele te valorize, Jesus, que ele passe a dedicar a sua vida a te agradar, e o seu caminho vai ser um caminho de luz, um caminho de vitória, um caminho de salvação. Eu oro por ele, crendo que tu estás ouvindo as nossas orações. Amém.
Até o próximo programa. Eu sou o pastor Paulo César Brito, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, a igreja que prega o Evangelho com equilíbrio. Deus o abençoe.